Bom, pessoal, nossa live hoje, no dia 14 de agosto, vamos corrigir mais 4 redações com alguns temas que eu fiz, que eu coloquei de propostas, né? Toda segunda e toda sexta eu coloco temas, propondo aí para o pessoal fazer e eu faço a correção, tá? Então, uma das propostas foi sobre o desafio, né, do vício em videogames, e o outro foi sobre, principalmente, o abandono parental no Brasil, tá? Então, foram dois temas bem complicados aí, apesar que o vício em jogos é tranquilo, mas o abandono parental é um tema mais complicado para se falar, tá? Mas tem outros temas que eu vou trazer aqui ainda para vocês, que na correção eu vou mostrando, tá? Nosso primeiro texto aqui da correção, tá? Ele começa com o seguinte: no primeiro episódio da série Diário de Horrores, o personagem Jack possui o costume de passar mais tempo que o sugerido por sua mãe em jogos virtuais, perdendo a noção do mundo físico, tá? Então aqui eu tenho o quê? Eu vou mudando as cores aqui conforme eu vou mostrando para vocês, ok? Aqui eu tenho a situação da minha contextualização, tá? Que é bem importante. Eu tenho que contextualizar. Aí eu busco o quê? Vamos lá. Vamos buscar agora o nosso tema, tá? O tema está aqui, ele vem um pouco fragmentou ele, mas ele está aqui. Eu tenho o tema. E as duas ideias forças, tá? A orientação sobre o consumo saudável do mundo virtual, que seria a minha primeira ideia força, onde ela vai estar aqui, ó, a orientação sobre o consumo saudável do meio virtual, ela se encontra aqui. E a segunda, a ausência de atividades que despertam o interesse do indivíduo, que seria a minha segunda ideia força. E ela vai estar aqui, ó. Ok? Então, eu tenho essas minhas duas ideias forças, elas estão bem colocadas. Eu tenho a previsão delas lá na minha introdução, e cada parágrafo eu venho trazendo essa minha ideia força aqui. Depois disso, eu vou procurar algumas coisas. Bom, aqui, essa redação iniciou, né, com o Diário de Horrores. Vamos ver se se terminou. Ok, tá aqui, ó, terminou com o Diário de Horrores. Show de bola. Isso aí é importante. Meus conectores, portanto, muito importante eu trazer aqui o portanto e o ademais, os dois conectores. Então, vamos dizer assim, que estrutura base tá bem legal. Vamos ver agora aqui os parágrafos de desenvolvimento. É relevante abordar, primeiramente, que uma boa orientação sobre o consumo saudável do mundo virtual é imprescindível para que haja um combate efetivo do vício, pois, de acordo com a 11ª Classificação Internacional de Doenças, o CID, um dos principais sintomas dos que sofrem com o distúrbio de games é não ter controle da frequência, intensidade e duração com que joga videogame. Ok, tá bem colocado, tá? Eu tenho essas situações, vamos dizer assim, essa observação bem colocada. Visando o crescimento do tempo gasto por seus cidadãos em jogos, países como Japão e Coreia do Sul possuem leis e avisos virtuais que procuram limitar horário e atividades de seus usuários online. O vício é descrito pela Organização Mundial da Saúde como uma doença física e psicoemocional, muito ligado ao desejo e aceitação de suprir o emocional, tá? Assim, um aspecto lúdico e ambiente acolhedor dos games se torna mais interessante que o mundo físico. Muito bem, aqui eu senti uma falta de um fechamento do parágrafo, tá? Da frase crítica, né? Ademais, a ausência de atividades que despertam o interesse do indivíduo para o mundo real é outro fator que dificulta o combate à dependência dos jogos. Essa situação assemelha-se com a história do personagem Hopper Daly na série Black Mirror, que recorre diariamente a jogos online para vivenciar o que não encontra na vida real. Ainda nos sintomas alertados pela 11ª CID, é comum entre os que possuem o vício a priorização do videogame
do videogame acima das demais atividades cotidianas e o aumento da frequência com que joga videogame. Repetição, tá? Tem que cuidar isso aí. Mesmo que após ter notado consequências negativas desse hábito, devido ao sentimento da culpa. Com o objetivo de evitar tal conjuntura, a família e a escola tornam-se as principais instituições na vida desses sujeitos no que tange o incentivo de atividades ao ar livre, bem como práticas de esportes. Também aqui eu senti a falta do fechamento do parágrafo, a frase crítica, tá? Para encerrar aqui o meu parágrafo de desenvolvimento, tá? Para, vamos dizer assim, encerrar essa situação do discorrer dos parágrafos, ok? Ok? Porque ele tem que seguir essa sequência de ter a ideia força, a argumentação, o exemplo, tá? Esse exemplo pode vir no meio ali, não tem problema, só que eu não posso confundir a parte de, vamos dizer assim, eu não posso usar o exemplo como argumento, tá? Então, dessa forma aí, eu consigo ter todos os componentes dentro do texto, tá? Vamos lá para a conclusão. Portanto, para que haja o combate efetivo do vício de jovens brasileiros em jogos eletrônicos, é preciso que o Ministério da Saúde, em colaboração com o Ministério da Educação, show de bola, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o meu agente, que ele alerte por meio de campanhas e palestras em ambientes escolares. Aqui é a ação que ele vai fazer, tá? Alerte. Não sei se ficou legal, ou faça, realize, tá? Sobre as consequências do uso excessivo de jogos virtuais e benefícios, assim como incentivo de práticas esportivas, para que os jovens possuem alternativas diferentes dos videogames para diversão em seu tempo livre. Aqui eu teria o meu meio modo, junto com o meu detalhamento. E feito isso, cenários como exibido pela série Diário de Horrores serão evitados. Aqui eu tenho a minha finalidade. Então aqui, essa redação aqui seria para 92, 94, tá? Por causa dessas faltas aqui que eu falei com vocês. E muito bem feita, muito bem estruturada, ok? Nós vamos ver agora outro texto, tá? Nós vamos ver outra redação que também tem a estrutura muito boa, tá? Deixa eu abrindo aqui ela. Já vou jogar ela na tela aqui. E nós vamos ver essa segunda redação, onde ela também vai trazer o vício nos jogos, tá? No ano de 1961, o americano Steve Russell desenvolveu o primeiro jogo computadorizado denominado Spaceware, fato que deu origem às tecnologias do entretenimento conhecidas atualmente. Ok, uma contextualização muito legal, tá? Vamos ver se ele se trouxe aqui no final. Por conseguinte, conseguir-se-á o afastamento dos prejuízos gerados pela atualização de entretenimientos como o Spaceware. Ok. Vamos vendo já aqui, ó. Portanto, além disso, show de bola, trouxe os dois. Aqui, ó, ele falou na perspectiva educacional e aqui na perspectiva no campo salutar, que seriam minhas duas ideias que eu vou encontrar aqui agora. Quer ver? Entretanto, a frequência normal desse tipo de divertimento na vida dos jovens brasileiros, tem causado infelizes consequências nos dias atuais, o que faz necessário o combate ao vício de jogos eletrônicos. Show, o tema está aqui e a minha tese também já está aqui. Dito isso, é notório que a problemática vincula-se aos âmbitos salutar e educacional. Show de bola, tenho as minhas duas ideias, salutar e educacional. Em primeira análise, no campo salutar, é imprescindível salientar os prejuízos causados na vida do jovem brasileiro viciado em jogos eletrônicos.
Nesse sentido, o teórico Albert Einstein afirma que é evidente que a tecnologia ultrapassou a nossa humanidade. Analogamente, é possível entender que as tarefas básicas, como sociabilização, alimentação, regularização do sono e atividades esportivas, por exemplo, deram espaço ao meio computadorizado, e esse vem a ser preferência da rotina da juventude. Sendo assim, a dependência de passar muitas horas do dia em frente a uma tela, vírgula, faz com que os indivíduos deixem de priorizar o mínimo necessário para a saúde mental e física de qualidade, extinguindo momentos de conversa e lazer com familiares e amigos, comprimindo suas necessidades fisiológicas, dormindo poucas horas e sedentarizando-se. Tá? Aqui, como é uma conjunção, eu teria que trazer o C para e se sedentarizando. Com isso, a integridade da vitalidade das pessoas é dificultada, lamentavelmente. Ok, tenho aqui a minha conclusão do meu parágrafo, ok? Tem a minha frase crítica. Além disso, na perspectiva educacional, é importante evidenciar os efeitos negativos no desempenho escolar dos jovens com vícios eletrônicos. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, as perdas causadas na atenção daqueles que são jogadores compulsivos afetam o seu rendimento escolar. Nesse sentido, é inegável que o interesse em jogos faz com que o estudante perca o foco nos estudos, pois esses se tornam menos atrativos, já que são realidades muito diferentes. Dessa forma, além do indivíduo não ter disposição para a concentração dentro das salas de aula, seja pela falta de entusiasmos ou pelo sono irregular, já que o ambiente do lar agrava essa desconcentração, uma vez que a proximidade com os jogos é muito maior. Logo, os prejuízos gerados na vida acadêmica dos indivíduos são deploráveis e urge combater este empecilho. Ok, eu vejo aqui uma colocação, aqui faltaria o ano dessa pesquisa, é bom colocar, tá? Para deixar mais verídico o que eu estou falando. É preciso, portanto, efetivar com urgência o combate ao vício de jovens brasileiros em jogos eletrônicos. Outro sim, é dever do Ministério da Educação precaver e resolver a situação viciosa. Isso pode ser feito por meio de reuniões mestrais nas escolas, com obrigatoriedade da presença dos responsáveis e ministradas por psicólogos e pedagogos, que alertam sobre os sinais viciosos dados pela juventude e se exemplifiquem. Exemplifiquem atividades que interessem os filhos, e assim os tirem de frente às telas, como grupos de estudos com amigos, a fim de renovar a sociabilização e o bom rendimento escolar dos alunos. Por conseguinte, conseguir-se-á o afastamento prejudicado. Muito boa a redação, tem alguns errinhos, para mim seria uma redação 9496, tá? Agora nós vamos ver um outro texto, tá? Que seria o nosso terceiro texto da noite, onde nós também vamos tratar sobre deixa eu aumentar aqui. Não vou colocar o... Já esse texto, ele já vai trabalhar com o abandono parental, ok? É um texto onde eu vou trazer o abandono parental como tema, já um pouco mais complicado, um pouco mais trabalhoso, tá? E um assunto de suma importância que pode vir a cair como tema. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tá? Que estou trabalhando com ECA. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, documento em voga para a proteção integral de menores, todo jovem tem o direito inviolável de desenvolvimento pleno com as diretrizes necessárias. Não obstante, o abandono parental no Brasil odierno
vem compondo desafios quanto ao absurdo descaso de não reconhecimento paterno, além dos nocivos danos psicossociais. Com isso, cabe analisar as possíveis causas e consequências relacionadas a tal óbice. Bom, aqui ele vai trabalhar como causa e consequência. Em primeira análise, percebe-se que grande parte da urgente problemática de crianças abandonadas diz respeito à ignorância paterna, quando muitos homens não assumem seus filhos frente à gravidez, em circunstâncias adversas. Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, há 5,5 milhões de jovens sem reconhecimentos dos pais, representando um número alarmante que reflete o inconsequente e danoso abandono. Desse modo, aquele que deveria dar suporte constante na vida de um filho abre mão de tal responsabilidade sem medir as ferrenhas dificuldades subsequentes para a criança e a mãe. Ademais, no que tange à esfera psicológica, bom, aqui ele vai trabalhar a parte, pelo que eu entendi aqui, ficou meio confuso para mim, porque eu vejo aqui causa e consequência, e daí ela comentou aqui psicossociais. Ok, eu achei que era psicológicos e sociais, só que aqui está vindo uma parte psicológica. Então, ficou meio confuso isso aqui para mim, essas ideias, forças onde vão ser trabalhadas, tá? Quanto ao descaso do não abandono paterno, aí eu vejo aqui o não abandono paterno aqui em cima. Esse abandono paterno seria nesse primeiro parágrafo. Então, eu não poderia usar possíveis causas e consequências. Aí eu teria 4 ideias aqui. Quando eu tenho essa colocação de muitas ideias, eu acabo confundindo o meu texto e eu vou ter um problema na sua produção. Quanto à esfera psicológica, são inumeráveis os danos gerados em um jovem abandonado. O sentimento de angústias e os traumas inconscientes são devastadores e impedem o seu desenvolvimento pleno. Como previsto no ECA, no livro Capitães de Areia, de Jorge Amado, expõe-se a dura vida de meninos que vivem solitários, largados pelas ruas, com acesso à educação, saúde e moradia adequadas. Apelando para a bandidagem. Assim, são indiscutíveis os problemas na formação de crianças que crescem fora de um princípio núcleo familiar. Em síntese, urgem medidas para a contenção do abandono parental no Brasil. É mister que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a fim de conscientizar e evitar ao máximo a problemática, invista em programas de merchandising social que demonstre a gravidade e alertem sobre as consequências advindas. Divulgando ainda meios para denúncia que facilitem a ação imediata de órgãos competentes frente às ocorrências. Somente assim será possível haver, de fato, cumprimento dos direitos fundamentais da criança e adolescentes, como prevê o ECA. Faltaria aqui o fato ou cumprimento, né? E, para mim, essa redação aqui ela seria zerada, porque é muitas ideias. Eu tenho um excesso de ideias. Isso traria uma problemática para mim, ok? Então, nós vamos ver esses 3 textos hoje, que eu estou com uma crise de tosse aqui, e os que faltaram aí, o pessoal me consulta, que eu vou passando para vocês a correção, ok? Agradeço a presença de todos aí, um abraço e até a próxima semana aí.